texto aí, e o Flamengo depois venceu por 7-1. E o placar do ano, Flamengo e Atlético Paranaense, sabe qual é? 7-1. 7-1. 7-1. Flamengo e Felipão é 7-0. Flamengo e Atlético é 7-1, porque o único gol que o Atlético fez no Flamengo nesses jogos todos foi com o Fábio Carille, 1-0. Aliás, um pênalti mandracaço na disputa do Isla com o Cirino, que o Terence, de novo o Terence, hein, bateu e fez o gol. Foi 1-0, jogo do Brasileiro, Paulo Souza ainda era o técnico lá em Curitiba. Depois disso teve aquele 0-0 que o Flamengo finalizou pra caramba e não fez o gol, Copa do Brasil. 1-0 gol de bicicleta do Pedro, né? O 5-0 lá do Maracanã no Brasileiro, com times mistos, reservas. Aí são 6-1, né? E o jogo de sábado, 7-1. Mas como era o Fábio Carille, gente, o time do Luiz Felipe Scolari jogou 4 vezes contra o Flamengo. 4 jogos. Maracanã, Curitiba, Guayaquil. Não fez um gol. Um mísero gol. Um golzinho. Dá um tempo, né? Não dá pra discutir, né? Dá pra discutir. O Gabigol realmente merece estar entre os 26? Ou você acha que só tem que ir Pedro e Everton Ribeiro desse time do Flamengo? Bem, eu acho que assim, menos de 48 horas depois do Flamengo ganhar a Libertadores, eu quero que a seleção brasileira vá pro inferno, né? Pô, seleção, convocação. Fala, nação! Saudações, rubro-negra! Nação, vambora reagir aqui agora, né? Aqui com os comentaristas da Jovem Pan Esporte do programa Bate Pronto, né? Falaram sobre esse título do Flamengo. Vampeta, corintiano assumido, ídolo da torcida do Corinthians, apostou com o Thiago Asmar e perdeu alguma grana. Mauro César Pereira, o Mauro Bet, então vamos ver, acho que é Nilson, eu esqueci o nome dele. Então vamos ver o que eles falaram sobre esse título do Flamengo e o tricampeonato do Mengão. Tamo junto, nação, é isso aí. Mas antes disso, né, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão aqui. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos, né, e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte. Tamo junto, é nóis e vamos embora pro React, nação. Tamo junto! Eventinho, Vampeta, um evento. A gente vai ajudar muita gente. Me ajudou aí no evento. Um evento. Pô. Ele ajudou. Então, já tá pago. Então o Nilson pagou com o eventinho que ele conseguiu pro Vamp. Tá pago. Agora, é legal ver o torcedor rubro-negro com tanto carinho por você. Isso é verdade. Vendo, não foi? Todo mundo só falava isso. Manda o Vampeta. Não era gente querendo me ajudar. Não era só pro Tico mesmo. Eu gravei aliás, lembrei, são 2 vídeos. Um no estádio e no aeroporto. Pessoal, olha, vou fazer uma vaquinha pro Vampeta. Vamp, você é muito querido, cara. Ô, deixa eu falar um negócio. Boa tarde. Resposta, vai lá, Boa tarde. Você não deveria poder falar nada. Boa tarde, Tico, o Mauro, Passa, boa tarde a todos. Não, agora tem que saber onde vai ser o Mundial, né? Quando vai ser? Eu vou respirar, juntar mais um pouco pra voltar pro Mundial. Não, você tá de brincadeira. Mundial eu vou juntar. Eu vou apostar contigo, eu vou pra Forra. Eu boto 500 no Flamengo contra o Real Madrid. Pronto. Eu boto. Eu sou peitudo. Eu sei que... Não, isso que eu falo assim. Peraí, eu boto 10 reais. Eu boto 10 não. Não, eu botei 500. Eu sei que o sonho... Eu sei que ia ser 5 mil, pô. Eu sei que o sonho do Mauro César Pereira é um duelo Vinícius Júnior e Rodinei. Não vai dar, vai ter acabado o contrato. Não vai ter, não? Acabou o contrato? Pô, aí é chato isso aí, velho. Eu não aposto mais. Por sinal, ó, primeiramente, boa tarde, a euforia... Quantas horas de voo? Conta aí a viagem. Não, melhor nem contar. Pô, o Mauro fez 17 horas, né, Mauro? Tudo deu 17 horas. Do início do trajeto até... Na ida, agora, porque na ida a gente esperou um voo chegar do Rio com 40 torcedores. Na volta foi mais rápido, mas foi durante o processo eleitoral. Então parecia que duraram os dias. Errado aí, né? Ficou. E eu lamento muito eu não ter conseguido internet lá pra jogar na sua cara logo depois do apito final, né? Eu tava aqui. Eu sei que você tava aqui, você bota a cara. Agora, infelizmente, a internet não proporcionou e a gente não conseguiu. Agora, boa tarde, Mauro Betting, Mauro César Pereira, Nilson César. Flamengo tricampeão da Libertadores. Realmente um baita feito. O Flamengo agora tá entre os grandes campeões da Libertadores do futebol brasileiro. Se igualou a Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Santos. Isso. Então, são os 4 brasileiros com 3 títulos de Libertadores. Agora, Mauro César Pereira não jogou bem, né? De novo o Flamengo... Dane-se. Eu sei que é dane-se. Mas poderia ter sido pior. Podia ser melhor, podia jogar bem e golear Porque também. contra o Corinthians o Flamengo jogou mal. Jogou contra quem o Flamengo? Contra o Atlético Paranaense. Contra um time que no escala Terence põe o Hugo Moura. Hugo Moura, um jogador limitadíssimo, né? Pra quê? Pra ser a sombra
do Zico, não, do... Everton Ribeiro. Não, sombra do Arrascaeta. Não, do Arrascaeta. Mas do ele marcou Arrascaeta. muito o É Everton o Zico também. desse time. Não, ele era o individual. Aí eu até lembrava, Everton Ribeiro era nos anos Ele tava 70... no Everton na hora do Não, gol. não, eu sei, mas o Everton Ribeiro era o Alex Santana. Nos anos 70, havia um famoso duelo que era Ademir Vicente contra Zico, Botafogo e Flamengo. Porque o Ademir Vicente era o volante do Botafogo. Lembro disso. Que ele era escalado para perseguir o Zico. O Enfio fazia a Jogo charge todo. no jornal no dia seguinte, o Zico ia ao banheiro, o Ademir Vicente ia atrás dele. Até aqui, meu amigo. Era mais ou menos isso. Ou seja, isso é uma estratégia muito velha. Muito antiga. Funcionou, Né? Funcionou em termos, né? Funcionou em termos. Funcionou em termos. Porque você faz o quê? Os caras tomam cartão. Você faz os cartões, exatamente o que eu quero chegar. Você fica picotando o jogo, fazendo faltinha. O Alex Santana tomou um cartão instantes antes do segundo cartão do Pedro Henrique. Que, aliás, foi quem amorteceu a bola para o gol do Scarpa, logo aos 3 minutos no jogo do Allianz Parque, no 2-2. Um jogador limitado, que tem que entrar em todas rachando para poder cumprir a sua missão em campo, que é picotar o jogo, é não ter a bola, é ficar tentando se defender a qualquer custo, né? Houve uma pressão mais alta durante 15, 18 minutos, uma chance no lateral na área, que é ridículo, um dos pontos da ridícula atuação do Flamengo foi permitir quase o gol do Alex Santana no lateral na área. Ela passou por todo mundo. Antes houve uma falha do Davi Luiz, que não tem falhado, mas falhou e o Vitinho chutou e o Santos defendeu na jogada anterior, esse lateral, e mais nada. Depois ficaram jogando bola na área, né? O Flamengo tentou matar o jogo no segundo tempo, não matou porque jogou muito mal, mas o Flamengo jogou muito bem contra o Vélez, quando os argentinos ficaram lá boquiabertos. O Flamengo eliminou o Corinthians com muita autoridade. O Flamengo, todo mundo temia o Tolima, fez uma partida muito ruim, embora tenha vencido lá na Colômbia, mas depois meteu 7-1, placar emblemático, né? No jogo de volta. Ou seja, o Flamengo fez uma grande campanha, venceu A todos maior campanha da Foi a maior história campanha da história. Libertadores. Olha, Maior campanha primeira da história. fase com o Paulo Souza, depois com o mata-mata com o Dorival. O Flamengo venceu todos os jogos, exceto o Talheres. Foi empate em Córdoba. E teve um gol impedidaço do Talheres, que se houvesse a arbitragem de vídeo na fase de grupos, aquele gol não seria validado. Possivelmente, ou provavelmente, o Flamengo venceria todos os jogos. Todos os jogos. Então, se jogou mal, como o Palmeiras também jogou muito mal, e o Santos também jogou muito mal, que eu acho que o Atlético não fez nada demais no sábado, naquela final há 2 anos. O Palmeiras foi campeão, ponto, acabou. Gol no último lance, a única bola que foi no alto. Acontece. Agora, a trajetória do Flamengo, acho que ela tem que ficar acima da maior atuação na final, como na Copa do Brasil. Jogou mal contra o Corinthians, mas jogou melhor que o Corinthians de São Paulo e eliminou o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, eliminou o São Paulo, com autoridade, vencendo vários jogos. Eu acho que o pacote é esse. Ficar recortando só a final é muito Copa meio vazio. Nem muito cheio, nem muito meio vazio. Atuação ridícula, na minha opinião. Péssima. Aliás, até a gente estava junto na transmissão, eu e o Mauro, do SBT, no final, antes do gol, eu falei, atuação muito ruim do Flamengo no primeiro tempo. Logo depois saiu o gol. E era mesmo, foi a primeira chance do Flamengo. no E o jogo. que acontece também ali? Você vai ficar marcando homem a homem, abrindo mão de jogar, abrindo mão... Não pode o Terence ser reserva desse time, gente. Aí ele entra para tentar resolver faltando poucos minutos. E com ele até conseguiu levar algum perigo, né? A bola rebatida pelo Exato. O chute dele, Pois a é. falta, aquela baita falta. defesa. O Canóbio não joga, o Terence joga Pablo antes dele, joga... não dá, eu acho, enfim, mas aí joga... Por que o Vitor Bueno joga a partida? E o erro capital para mim do técnico Luiz Felipe Scolari, no momento em que é expulso o Pedro Henrique, o Matheus Felipe ficou durante... Eu marquei depois do tempo. Quase 2 minutos. Deu 1 minuto e 56 segundos, coisa assim. Depois eu fui rever o lance para ver o tempo exato. Porque foi um negócio meio angustiante ali deles ali. Ele na beira do campo, o rapaz pronto ali, né? Pica no lugar, vai entrar em campo, né? Final de Libertadores, o cara vai entrar no jogo. O cara tá ali, né, bombado, ali, louco para entrar. Eles discutiam entre eles. Não. Seguraram para mudar no intervalo. Tipo, vamos esperar. Esperou, tomou o gol, né? Tomou o gol como? O Everton Ribeiro faz uma jogada espetacular, o Rodinei foi preciso, perfeito, deu lá o passe na medida. Mágico. Né? Que é o que ele faz bem ali nas ações ofensivas. Ele foi bem defensivamente também, Foi. tirou bola de cabeça, ele fez um bom jogo o Rodinei. E aí o Everton Ribeiro faz um cruzamento com a perna direita, que não é boa, que é um negócio de maluco, né? Ele vai tirando da defesa. E quem é que não corta a bola? O Fernandinho. O Fernandinho não é zagueiro. Ah, mas jogou com o Guardiola. Uma coisa é você ter o time do Guardiola todo plantado no campo de ataque e você é o zagueiro que está lá na linha do meio campo, fazendo coberturas, correndo para trás. E a outra é você jogar num time que está entrincheirado, com um homem a menos, tomando pressão, que foi o que aconteceu naquele momento do jogo. Ou seja, se tivesse trocado o zagueiro, talvez um zagueiro tirasse aquela bola. Então teve esse erro, para mim, capital, inclusive, da demora na substituição, e ali acontece o lance decisivo do jogo. Não achei nada demais dos dois times, achei que o Flamengo jogou muito mal, o Atlético poderia fazer mais também, achei a final ruim, parte também culpa do horário, o horário insano, 3 horas da tarde, num calor terrível. Aliás, no sábado estava nublado, aí quando no domingo abriu o sol, pensei, ih, complicou. E foi o que aconteceu. Agora... Na sexta e no sábado. Sexta e sábado. e Sexta-feira estava nublado e no sábado o sol saiu. O sol saiu e foi, de fato, um calor muito, muito forte.
O jogo ali tinha que ser mais tarde, 5 horas. Então o Mauro falava no sábado lá, pô, se fosse 4 pelo menos, Já né? melhorava. O segundo tempo já na sombra e o primeiro tempo com sombra em metade do campo ou um pouco mais. Mas acho que o mais importante do que a final é entender a trajetória do time durante a competição. Com toda a crise, com todos os altos e baixos, com mudança de técnico, com... Pô, vamos lembrar aqui, quando o Flamengo foi jogar com o Tolima, na Colômbia, o Paulo Souza tinha saído, estava assumindo o Dorival, havia um receio muito grande de perder para o Tolima. E não era por acaso, o Flamengo jogou menos lá. O Tolima foi melhor e ganhou com o gol do Andrés Pereira, no chute fora da área. O último jogo dele pelo Flamengo, depois ele foi embora, acabou o contrato. Né? E o Tolima havia derrotado pouco antes o Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, em Belo Horizonte. E esse resultado, inclusive, eliminou o Independente Del Valle, que mais adiante derrotou categoricamente o São Paulo Futebol Clube na final. Então você vê que tem todo um contexto aí, e o Flamengo depois venceu por 7-1. E o placar do ano, Flamengo e Atlético Paranaense, sabe qual é? 7-1. 7-1. 7-1. Flamengo e Felipão é 7-0. Flamengo e Atlético é 7-1, porque o único gol que o Atlético fez no Flamengo nesses jogos todos foi com o Fábio Carille, 1-0. Aliás, um pênalti mandracaço na disputa do Isla com o Cirino, que o Terence, de novo o Terence, hein, bateu e fez o gol. Foi 1-0, jogo do Brasileiro, Paulo Souza ainda era o técnico lá em Curitiba. Depois disso teve aquele 0-0 que o Flamengo finalizou pra caramba e não fez o gol, Copa do Brasil. 1-0 gol de bicicleta do Pedro, né? O 5-0 lá do Maracanã no Brasileiro, com times mistos, reservas. Aí são 6-1, né? E o jogo de sábado, 7-1. Mas como era o Fábio Carille, gente, o time do Luiz Felipe Scolari jogou 4 vezes contra o Flamengo. 4 jogos. Maracanã, Curitiba, Guayaquil. Não fez um gol. Um mísero gol. Um golzinho. Dá um tempo, né? Não dá pra discutir, né? Não dá pra discutir isso aí. É brincadeira. Ó, a gente tá falando realmente da melhor campanha de um clube numa Libertadores. Foram 13 jogos, 12 vitórias e 1 empate desse Flamengo. Agora, realmente, a atuação foi muito ruim. O Flamengo com um jogador a mais, todo mundo esperava que o Flamengo fizesse 2, até 3 no segundo tempo. O Flamengo conseguiu ameaçar uma vez, né, naquela bola do Arrascaeta pro Gabigol, que ele fica cara a cara com o Bento. Assim, desculpa cortar, mas de novo, boa tarde. Assim, não foi um grande jogo, mas primeiro, tem o calor. Né, e até o Mauro César citou, como foi do Maracanã também. Era 30 de janeiro, 6 da tarde, era até um pouco mais, mas o calor estava maior no Maracanã do que estava sábado em Guayaquil. Atrapalha. Final de temporada, como eram os 2 casos, atrapalha. E final da boa, não é ser resultadista, mas é o fato. Final é para ganhar. Né? E quando você tem a campanha que tem o Flamengo, a moda da história da Libertadores, como também tinha do Palmeiras, e lembrando que o Abel, à época, tinha 3 meses de Palmeiras, né? Então, um feito maravilhoso. Então, acho que o Palmeiras não foi uma grande final, Palmeiras e Santos, essa foi melhor ou menos pior, mas o Palmeiras não merecia as muitas críticas que recebeu à época, o Abel, como também o Flamengo não merece tantas críticas, porque, de novo, é isso. O Dorival Júnior ganhou todos os jogos que disputou. O que o Flamengo merece de críticas é a insistência com o Paulo Souza. Claramente não dava certo. Não vou dizer da contratação, que é fácil falar. Agora, demorou demais para trocar o Paulo Souza. Enormes méritos do Dorival Júnior ao conversar com os caras. E o Flamengo não vem jogando bem. Mas times históricos, como evidentemente é esse Flamengo do Dorival Júnior, não jogam tão bem e pegam um mega adversário em todos os sentidos, como o Corinthians. Ganhou nos pênaltis, mas ganhou. E é tetra. Não jogou bem igual aqui, mas é tri com a melhor campanha espetacular contra um Furacão que jogou, acho que discordo do Mauro, dentro das suas possibilidades e limitações. Acho que o Filipão fez uma excelente partida no primeiro tempo, até a expulsão. Sim, é um risco que você corre, mas sim, era o Pedro Henrique jogando a partida da vida dele, só que deu uma pernada desnecessária no Gabigol lá na frente, aos 27, e a expulsão, para mim, correta aos 42. Mas o Flamengo não conseguia jogar, e o Atlético era melhor nos primeiros 10 minutos, depois o Flamengo ficou mais com a bola, 70% com a bola, mas não fazia nada, não teve nenhuma chance até o gol. O que aconteceu, e eu também entendo o que o Mauro falou, e é uma escolha, eles pensaram no Matheus Felipe, até que é um zagueiro bom, ele tinha feito um golaço contra o Palmeiras na terça-feira, um chute de fora da área, mas o que eles imaginaram? Primeiro, jovem, né? Pode sentir. Segundo, está acabando o primeiro tempo e o cara entra frio. Então vamos botar o Fernandinho, que é experiente, qualificado, já jogou na zaga com o Guardiola, para segurar, e no segundo tempo vamos botar, inclusive provavelmente sairia o Vitor Bueno, que não estava nada bem, era uma escolha já infeliz e acabou não rolando, ok. Só que aconteceu aquilo, o Fernandinho desatento no lance, passou, e desatento numa jogada sensacional do Rodinei, numa jogada monstruosa do Everton Ribeiro, que bate de direita como se fosse o pé bom, não dá nem para dizer que é o pé fraco, é o pé menos excelente do Everton Ribeiro, e esse monstro que é o Gabi, que vai lá e faz o gol. Aí no segundo tempo o Flamengo teve mais a bola, teve um pouquinho mais de chance, mas não jogou bem. As alterações foram feitas, entendo que demorou de novo para o Filipão entrar com o Terence. Eu, pessoalmente, teria começado com o Terence, artilheiro, assistente da temporada. Acho que isso pode ser criticado, mas o Furacão foi muito melhor e o Flamengo, de um modo geral, é melhor. Mauro, eu vou ter que te interromper aqui urgente, porque agora,
na TV Jovem Pan e no YouTube da Jovem Pan. Nilson, vou te passar a palavra, eu só queria ver a carinha do Vamp de novo, porque tem um grande amigo dele, pentacampeão mundial ao lado dele, que me mandou uma mensagem agora. Vocês estão ao vivo nesse programa? Eu tô rindo muito. Eu falei, tamo. Aí ele, quanto o Vampeta te deve? KKK. Então, Roberto Carlos, eu vou te dar a resposta. O Vampeta já perdeu pra mim R$5.200. Foram esse dinheiro a gente doou. Graças a Deus a gente pode ajudar muita gente que precisa. Mas olha a carinha de bobo. Roberto. Ele tem uma nova pensão, Roberto. Tem um novo filho. É o pilhado, irmão. Roberto, prepara o Real Madrid aí que eu vou recuperar aí. Ah, olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus. E ele tá me devendo uma camisa, tá? Do Benzema autografada, que ele já me prometeu. Ô, Nilson César, falando sobre o Gabigol. Sei. Porque a gente fala, eu sou um que eu falo do Gabigol, que eu sou muito fã como jogador, mas que às vezes eu acho ele muito marrento. Agora, não dá pra questionar o cara. Pra mim, não sei, eu acho que o Mauro vai até me questionar. Mas ele já tá entre os 3 maiores da história do Flamengo. Porque o cara, além dele ter 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, em 3 finais do Flamengo de Libertadores, ele fez todos os gols. Ele fez 2 contra o River Plate, ele fez o gol contra o Palmeiras e fez o gol do título Só o contra o Pedro Palmeiras. Rocha na história fez 3 gols em 3 finais, fez gols em 3 finais, e só o equatoriano que jogou no Penharol, Alberto Spencer. Quer dizer, desde 1960, o que ele faz nas histórias das finais do Flamengo, só o Zico tinha feito todas no Cobreloa em 81 e agora também. Cara, é muita coisa. Velho. O Zico é uma entidade, então o Zico não conta. Não, o Zico não conta. Não, o Zico é uma entidade. O Zico você não pode contar nessa história. Aí é E diferente. ele supera O Zico é o Zico diferente, em números, né? Mas o Zico claro. é diferente, é uma entidade, você não conta. Você vê o tamanho. Mas o Gabigol é um cara extremamente importante para a história do Flamengo. Tecnicamente, o Flamengo, vocês e eu também, né? Já fiz 50-11, não é para falar 61, viu, Mauro? É 50-11. É verdade. Então, eu Aprendi já com vi você. muitos jogadores tecnicamente melhores que o Gabigol no Flamengo. Isso não tem dúvida, tecnicamente. Mas em termos de decisão, é um cara que está aí entre os top 5, top 3 do Flamengo, porque é um cara que decide de verdade. Impressionante. Ele é jogador de decisão. O Cássio, goleiro do Corinthians, é a mesma coisa. Chega em decisão, o cara, ele vira do tamanho do gol. Né? Então o Gabigol é um negócio diferente. Não conta o Zico, não vai fazer essa heresia, né? De querer comparar com a entidade chamada Zico. Essa Não, isso ninguém. Não, mas não vai é, mas é comparar. isso. É que tem gente pra que fala enaltecer, bobagem. Gabi. Não, tem Os gente que números quer falar impressionantes. besteira. Agora, dá pra botar entre os 3. O cara, Entre os tem três maiores. 15 anos de idade, já fica falando besteira que nasceu, que jogou mais que o Zico. Não viu o Zico. É que nem falar que o Pelé é o 4º, 5º do mundo. O cara não viu o Pelé jogar, então não pode falar nada. Ou pior, viu? Claro não que tem você pode colocar o Gabigol num patamar bem especial Claro. dentro do Flamengo. Mas eu queria dizer o seguinte, deu a lógica. Faz 2 meses que eu tô falando pra você comprar. Fala Lá ou não vem fala? ele. Na Faixa hora da o jogo Copa- foi difícil. Faixa da Copa do... Mas falei ou não falei? Falou. Faixa da Copa do Brasil, cumpre a faixa da Libertadores, que o Flamengo vai ganhar as 2 taças. Era o planejamento do Flamengo, as taças. Por quê? Porque percebeu-se que no Campeonato Brasileiro o Palmeiras já estava numa vantagem muito grande e dificilmente alguém tiraria esse título do Palmeiras. Mauro Betti foi especial e já tinha comprado a faixa de campeão brasileiro. Não! Levou até pra viagem de lua de mel lá com a Biondina. Eu vi dentro da mala. Levou a faixa de campeão brasileiro. E não tem que esconder mais isso. Comprou e pronto. Campeão brasileiro. Não, né? Não tem faixa, não tem De título 2022. ainda. Então, o Flamengo, a tendência é só melhorar, porque vai reforçar. Eu acho que o Diego vai embora, vai, Mauro? Vai embora todo mundo. Diego Ribas O Felipe vai Luiz embora. deve ficar? Diego Ribas vai embora, Diego Alves vai embora, Rodinei vai embora. Isso é certo. A não ser Felipe que alguém Luiz. mude de ideia com relação ao Rodinei, acho muito pouco provável. Felipe Luiz parece Aliás, que renova. no sábado, sexta, na véspera do jogo, inclusive, eu falei com algumas pessoas lá do Flamengo lá, o Rodinei não fica. Então. O Felipe Luiz vai depender da negociação de contrato. E ele saiu machucado com 20 minutos. No ano passado, contra o menino Palmeiras, é muito bom que ele entrou. saiu com 32 minutos de jogo. Quer dizer, ele não conseguiu jogar as duas finais, ele não jogou bem a final de 2019 e é óbvio que o Felipe Luiz está numa reta final de carreira. Então, acho que vai ser uma negociação que eu imagino que o Flamengo faça uma proposta menor do que aquilo que ele ganha. Então, porque ele já não vale, ele vai depender muito do interesse dele de jogar mais uma temporada dentro das condições que o clube vai apresentar. Então, se ele não ficar, não se surpreenda nem um pouco. E o Ayrton Lucas, ele não atingiu a meta de jogos lá para ter compra obrigatória. Então, o preço é 9 milhões de euros, mas o Flamengo não é obrigado a comprar.
Então, vai abrir uma negociação. Deve sentar à mesa com os russos Ele entrou para bem na negociar. final, né? Não, ele é Se muito ele não bom. está no jogo, não sai a jogada Sai, da não expulsão. sairia. Melhorou o Flamengo. jogada Depois da expulsão. entrada do Ayrton Lucas, o Flamengo teve uma evolução. É, ele que teve travou uma as- melhora, sem dúvida que expulsão. melhorou o Flamengo. Então, o Flamengo agora, com a grana que entrou, a tendência é reforçar. A tendência é reforçar. Alguns jogadores já veteranos, que não acrescem mais nada dentro do elenco do Flamengo, devem sair. Como o Palmeiras fez a mesma coisa, como foi embora o Jailson, foi embora o Felipe Melo, não é isso? William. O William, o Palmeiras deu essa renovada, só que repôs mal. A diferença do Palmeiras, para mim, foi a reposição. Repôs de uma maneira errônea. E o Flamengo não vem repondo de forma errada. O Flamengo vem repondo de maneira inteligente. Então, o Flamengo, a tendência de 2023 é se tornar mais forte. Resta saber se o meu amigo Dorival fica ou receberá um convite da CBF. Né? Aí o seu amado é capaz de retornar, porque as viúvas vão soltar rojões, né? Se o seu amado retornar, né? O Jorge Jesus, né? Que ele já tá falando lá fora que se não estão gostando de mim, que me manda embora. É, mas eu acho que não isso sei que se ele essa falou... diretoria contrataria ele depois de tudo que aconteceu. O Gordo lá falou pra você isso. O Gordão Mas que falou. contrataria. Ele falou, olha, ele foi embora, largou a gente, mas mesmo assim eu fui atrás dele. Eu ouvi. Foi, mas e agora? Depois de tudo que aconteceu dessa última eu vez. ouvi. não- Mas aí, a temporada tá terminando, faltam 4 rodadas para acabar o brasileiro, né? Menos de 2 semanas aí. Gabigol pediu férias, E né? o Dorival é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Há possibilidade já de renovação ou não? Ah, Mota. Ah, com certeza. Não, isso que eu tô eu falando acho que assim, já. deve- Tem muito tempo para negociar, né? Se ele- É, mas agora vai começar a conversa, né? Sim, mas- Que o Flamengo só esperava os títulos. Eu E acho ao que- mesmo tempo esperar essa Eu possibilidade acho que Nilson espera a fala que é CBF, hein? também. Eu acho que o Dorival está muito, mas muito próximo de ser técnico da seleção brasileira. É, Muito. Não é evidentemente, porque cara, o Dorival é um técnico fenomenal, extraordinário. Não é. Ele não é. Ele é um ótimo treinador, Ele é um mas- ótimo treinador, mas não é um supra-sumo de treinador, não. Não é isso, não. É porque o Dorival ele tem o perfil que os caras querem. É o cara que sabe lidar com cobra com veneno. Sabe? Mostrou É claramente. conciliador, tranquilo, não é de atrito, sabe lidar. E o que precisa técnico da seleção? Isso. Outra coisa, Mas tá? só uma coisa- Já passou dos 60, diferente do Abel. Você já imaginou o Abel levantando pela manhã, não tendo o que fazer? Ele vai dar com a cabeça nas paredes. Não, ele vai chamar Porque os caras que você convoca. ele Olha, quer- eu vou convocar os caras, não tem convocação nem data FIFA, eu vou convocar os porque caras. ele é o cara do trabalho do dia a dia. Ou esses meninos aí são caras de trabalho de dia a dia. Abel Ferreira, o Fernando Diniz. É cara que gosta de trabalhar o dia a dia. Técnico da seleção, você sabe como é que é, mano. Mas o próprio Tite tem não essa faz questão nada. e. Você pega esse plantel do Flamengo, o clube do Flamengo, né? O plantel. Eu falo do quadrado, né? Eu tava olhando, de 2019 para 2022, 3 anos, e Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta Sim. e Felipe Luiz Só. estavam na final em 2019. São 9 no elenco como um todo. E os 2 lesionados, o Bruno e o Rodrigo. 7 Caio, jogadores diferentes, o Flamengo consegue ser campeão, porque o Bruno Henrique. Mas mesmo não assim, tava, manter né? tudo isso é muita Não, gente. 3 A média anos do em Brasil, Libertadores. Não, mas manteve as feras ali. Aí, Não, esses mas 4, o 9 quadrado caras é mágico que muita eu falo, gente. o quadrado mágico que eu falo, né? Com a chegada, o Pedro já estava. Aí você pega Melhor elenco. esse Flamengo. Fez com que o Rogério Ceni fosse campeão brasileiro, que o Dorival Júnior fosse campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e que por pouco o Renato Gaúcho também é campeão da Libertadores. Olha como é importante desses 4 jogadores, eu falo sempre. Ô, Vamp, eu queria te perguntar 2 situações, porque hoje o melhor jogador do Flamengo é o Everton Ribeiro. Hoje, Pra mim foi o melhor jogador da final. Ele foi o melhor jogador Eu contra falei o pra vocês Corinthians. que ele ia ser... Ele foi o melhor jogador contra o Corinthians e ele foi o único jogador que jogou o que pode jogar na final da Libertadores ali desse quarteto que você fala. O Arrascaeta, sumido, achou o Gabigol numa bola, sempre ele acha uma bola. Mas e a poderia pubalgia estar dando gol pro atrapalha Gabigol. mesmo. Pubalgia O atrapalha. Pedro, muita gente fala, o Pedro, até falavam, tem que ser titular e o Gabigol ir pro banco. Eu falava, na hora de decidir, quem decide é o Gabigol. Não deu outra. O Pedro perdeu quase todas as disputas de bola na final. Até o Pedro Henrique, que era o Pedro Sim. Henrique que estava anulando o Pedro, até fazer bobagem. Ganhou Sim. o prêmio de melhor jogador da Libertadores. Não, hein? da Libertadores, tô falando da Não final. resuma um Mas jogo a único. a final. Ah, não, a final você tá Tá chorando. bom, que não mas é o jogou cara bem. que decide, O time pô. é campeão invicto, Mas vem mas cá, você quem tá chorando decide que na não final jogou é o bem. Gabigol. Mas só uma coisa. Sempre, sempre. Não, também, mas só o detalhe, desde Campeão 80, invicto e desde chora que não jogou bem a 89, final. quando a Libertadores tem esse sistema de mata-mata, ninguém fez tantos gols no mata-mata quanto o Pedro. Ele foi fundamental. Pra mim, foi o craque da Libertadores. Claro. Porém, na final, eu concordo Cuidado. com você,
ser, até porque o Pedro Henrique estava muito Cuidado, bem até o as Viga, bobagens. o Viga entrou. Não, eu queria te perguntar do Everton Ribeiro, Não, o isso que é esse craque, cara jogador tem sido muito. decisivo, Vai pra Copa, é craque. e do Gabigol, porque você é um cara que você Tem que ir pra, sempre defende tem o que ir pra Gabigol. Copa. Viu tem que como ir é pra- importante botar cabelo? Tem que ir pra Copa. O time tá de brincadeira se no dia 7, a pré-lista é 55. Se o Gabigol não tiver entre os 26, é uma piada. Sabe por quê? Eu vou falar a verdade, ó. Ó, olha só o que eu vou falar. Você pega o Flamengo, é campeão da Libertadores de 81, volta a ganhar em 2019 e 2022. Você pega a escalação do Flamengo de 2019. Diego, Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim, Felipe Luiz. Arão, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. 2022, Santos, nosso querido Rodinei, a gente ama Rodinei, aí você pega a dupla de zaga ali, Davi Luiz com Léo Pereira. Léo Pereira e Felipe Luiz tá de novo. Sim, sem dúvida. Aí você muda a dupla de volante. Já saiu Arão e Gerson. Ficou o Maia, né? Thiago Maia Thiago e João Maia Gomes. e João Gomes. Graças Everton ao Dorival, Ribeiro hein? e Arrascaeta. Sim. Gabigol e E o Pedro. Pedro. Olha o Gabigol em tudo. O Gabigol tá em tudo. Quer dizer, aí eu falo assim, será que o Gabigol... Mas ele na seleção, ele é o mesmo? Não, peraí, deixa eu falar. Será que o Pombo, o Joga mais do que o Gabi na seleção. o Rafinha, Tá jogando mais do que o Gabi. o Antony, Antônio Joga e mais que o Matheus Gabi na Cunha seleção. conduziria o Flamengo a tanto título, que é o Gabigol conduz. Não, eu sei, mas eu tô Ele é falando mais- de seleção. Mas Concordo seleção, plenamente. o cara é titular de um gigante no mundo, Eu mano. sei, mas na seleção, infelizmente, o Gabi, por algumas questões dele, também do Ele não vai Tite, bem. Não vou dizer que nunca mais. Ah, porra, pode mas ser. aí você viu um Mas jogo na aí, sabe o seleção- quê? Sabe onde esse cara começou a ir bem? Sabe onde esse cara começou a ir bem? Num jogo contra a Bolívia, pô. Foi 5x0. Não, mas o Entrou Rafinha Martinelli, jogando entrou um bem monte de... sempre. O tá Gabi, jogando bem. o Gabi jogou também. Tem que estar, o Gabi, 26, lamentavelmente... 26. Outro cara O que trio do você Flamengo tiraria o Bob pra levar o Firmino é Gabigol. muito bom Eu na não seleção posso também, tirar não. que eu sou ex-atleta. E eu sei que Você os- só bota. Não, os caras têm Aquele é o sonho. Casagrande Não, mas Neto, aqui agora coloca tira o 200. povo. Tira não sei o que. Os caras, pô, o Vampeta foi jogador que tá... Não, como ex-atleta, eu não sei que eu tiraria, mas o Tite tem que levar o Gabigol, fácil. o Pedro e o Everton Ribeiro. Os três tem que ir. O trio do Flamengo tem que ir. Não, o Everton Os Ribeiro, caras pela estão levando fase, título, pela pô. fase Mais é do que o incrível o Coutinho. Everton Ribeiro não ir pra Copa. E com detalhe, O Everton Ribeiro tem que ir pra Copa, porque Ele o vai. momento dele é muito melhor que o Mas do ele Felipe vai, Coutinho. ele vai. É muito melhor que o do E Felipe detalhe, Coutinho. o Everton Ribeiro, vai os dois, diferentemente vai, do vai, Gabi, claro. o Everton Ribeiro na seleção joga muito bem. Teve vezes que ele foi chamado e não estava tão bem, ele jogava mais na seleção do que no Flamengo. Aquela atuação Ele vai no pra final de Copa. 2020 no Uruguai, ele foi o melhor em campo. Ele é um jogador muito importante, está jogando muito bem. Você lembra que a gente... Com relação a Você lembra que a gente desenhou o cenário assim? Ah, o Gabigol tá fora da Copa. Aí a gente falou, se o Gabigol fizer o gol da final, E aí? Aham, a Fez. gente falou isso aqui. fez. Quer mais o quê? Tá, então o Daverson por isso tem que ir pra Copa. Não, peraí, o Gabigol... Não, tô falando, você pegou não na vai final, comparar eu sei, aí, né? Não, mas de novo. Não, o desenho, o cara é campeão olímpico Então, com a seleção. O cara já foi pra Rafinha. seleção várias vezes. O Rafinha também. Eu acho que do Richard. Flamengo ele vai chamar dois. Não, Richard. Ele vai chamar o Everton Ribeiro e vai chamar o Pedro. Tem que levar o Gabigol entre Pedro com 26. Eu certeza. acho que esses dois, certeza. O Gabigol não tenho certeza nenhuma. Eu acho que não. Esses dois, eu acho que não tem nenhuma dúvida que vão E pra Copa. eu, Ele igualou a lamentavelmente, Luiz não Everton levaria o Ribeiro Gabi e o pra Pedro. seleção. Igualou a Luizão, né? É dia Aí, 7. pra mim, até É dia já- 7 a convocação. Dia 7. Dia 7. Até já perguntando pro Mauro, eu acho um crime não levar o Everton Ribeiro pra Copa diante da fase do Felipe Coutinho. Pra mim, ele foi o Porque melhor jogador da final. eu acho que podem ir os Não só pelo dois. passe, Eu acho que bola, podem ir os caneta. dois. Mas a gente sabe que ele vai priorizar levar o Felipe Coutinho, porque é da confiança dele. Agora, o Agora, Everton Ribeiro não deixa de ser também. Sim, mas o que o Everton Ribeiro tá jogando, Sim. até fisicamente. O Everton tá muito bem fisicamente, ele fica bem o jogo inteiro, ele corre o jogo inteiro, ele marca o jogo inteiro, ele Segura a busca bola. o jogo inteiro. Mauro, você acha que o Everton Ribeiro merece essa Copa do Mundo? E por que você acha que ele merece? E outra, concorda com o Vampeta? O Gabigol realmente merece estar entre os 26? Ou você acha que só tem que ir Pedro e Everton Ribeiro desse time do Flamengo? Bem, eu acho que assim, menos de 48 horas depois do Flamengo ganhar a Libertadores, eu quero que a seleção brasileira vá pro inferno, né? Pô, seleção, convocação. O Gabigol fez o gol do título do Flamengo, vou ficar me preocupando com a seleção brasileira. Pô, o cara mete 4 gols em 3 finais, né? Resolve um jogo, decide o jogo. Pô, que você não convocar azar do Tite, azar da seleção, azar do Gabigol também, nem precisa mais. Ele, pô, cara, o cara tá na história do Flamengo. É um jogador detestado pelos rivais, amado pela torcida do clube dele, mesmo amor e ódio, porque reclamam dele, daqui a pouquinho estão bem de novo. Ele teve uma participação importantíssima na temporada.
né? O episódio lá de Belo Horizonte, ele foi o responsável pela transformação do ambiente do Maracanã no jogo de volta, quando o Flamengo venceu o Atlético. Aquilo foi importante nas duas competições, porque ali o Flamengo recuperou a autoestima ao derrotar o Atlético Mineiro, quando pouca gente acreditava que era possível. Então ele teve ali uma participação importante até fora do campo. Verdade. A cobrança de pênalti contra o Corinthians também, né, que todo mundo que estava no Maracanã, que eu conversei, fala que ele realmente conseguiu criar ali uma atmosfera. Quando ele bate um pênalti, ele perde, o Corinthians é campeão. Era o último pênalti. Aí ele bate, converte, quer dizer, tira um peso ali do torcedor, em sua maioria no estádio, que eram os flamenguistas, e a torcida vem junto depois. E a partir Pela daí... forma como ele comemora, ele né, Mauro? comemora. É ele também ali que convoca. Que é uma isso. espécie de fundamental, convocação. claro. Então ele teve uma participação super importante, mesmo sendo ali o Gabi em alguns momentos, essa coisa toda. Ontem ele Não importa. foi Não na importa. festa do time. Então, Não, assim, na festa tá agora, valendo, Gabi, agora, falando pô. sério, eu acho o seguinte, eu acho que o jogador, quando não vai bem na seleção brasileira, muitas vezes, a gente fala, ele não vai bem. Muitas vezes é culpa do técnico. Também. O Vinícius Júnior foi escalado de secretário de lateral esquerdo pelo senhor Tite. Vai ficar marcando o jogador. O cara é um ponta esquerda, cara. É um cara que preocupa o marcador. Tudo bem que ele tem que recompor, ajudar na defesa quando o time não tem a bola. Isso é uma coisa, mas ele jogava recuado. E o Gabigol, como outros atacantes que jogam na seleção brasileira, muitas vezes tem que entrar para servir o Neymar. Todo mundo tenta. O Gabriel Jesus foi um pouco vítima disso na Copa passada. Ele volta para marcar, sim, porque o Neymar tem que ficar sempre numa redoma confortável, uma redoma virtual dentro de campo, para que tudo possa acontecer à vontade para ele. Porque o técnico da seleção parece que manda às vezes menos do que o Neymar. É a sensação que passa. Então, tem um pouco também do técnico não saber usar o jogador. Isso é histórico. Isso é histórico. Por que o Dirceu Lopes não teve chance para a Copa do Mundo de 70? Ele era o craque do Cruzeiro. Será que o Zagallo não teve nenhuma participação nisso? Será que o Zagallo não soube utilizar o jogador? Com Eventualmente certeza não deu teve boa chance. vontade? Por que o Zagallo colocou o Raí antes da Copa do Mundo do Maracanã para ser vaiado? Não para ser vaiado, mas foi vaiado, né? Ele, o Zé Elias e o Cafu. Pois é, então Os dois não foram pra Copa. Vamos entender aqui como funciona também. Às vezes o técnico, isso é histórico, não consegue, ou não sabe, ou não quer utilizar um determinado jogador da maneira que poderia utilizar para que ele possa render aquilo que ele é capaz. Então acho que passa por isso também, entendeu? Acho que tem muito esse aspecto. Agora, fala brincando, dane-se, não é bem assim, mas eu acho que se o Gabigol não for convocado, ele vai ter que entender o seguinte, talvez o meu destino seja fazer a alegria da torcida do Flamengo. E não ser da seleção, não ser reserva da seleção. Que também pode ir lá para passear e não entrar em campo. Daí. E tem jogadores que às vezes não são convocados em Copa do Mundo por conta disso, só podem ser titulares. Não que o Gabi seja esse cara. O Tite tinha essa impressão do Gabi, o Gabi conquistou dentro de campo e fora de campo o respeito que ele não tinha com o Tite, mas assim, é uma posição muito, diferentemente do que às vezes parece, bastante concorrida. A gente tem o próprio Firmino, que nunca foi na seleção, que ele é do Liverpool, está num grande momento. Então são jogadores, e de novo, pelo menos para mim, o nível de competição lá fora, se você tem jogadores mais ou menos do mesmo nível, para mim o peso de jogar lá fora é muito mais importante. Agora, você citou o Firmino, é um ótimo exemplo. O Firmino joga pra caramba no Liverpool. Na seleção ele não joga. O que será? A pessoa fala, não, porque ele não joga. Tá bom, será que o Tite não tem nenhuma responsabilidade? Tem. Como é que é isso? Peraí, Tem. o Klopp faz o cara jogar. Aí ele chega na seleção e não joga. Joga vários partidos e não joga bem. O Tite não tem nenhuma responsabilidade? O Luan, que hoje está ali marcado, por culpa dele mesmo, que ele caiu muito, ele era o destaque do Grêmio, campeão da Libertadores. Melhor jogador da América. Melhor jogador da América, ele foi eleito. E ele não era convocado. A explicação, não do Para mim, Tite. o Luan foi o melhor jogador das Olimpíadas também. viu? Então, mas as pessoas que defendem condicionalmente o Tite, eu não defendo nem sou sempre contra. Eu penso uma coisa, falo o que eu penso. E ele não era convocado, o argumento é ele não se encaixa no modelo de jogo. Vem cá, que modelo de jogo é esse? É o modelo de jogo de um futebol total e imbatível? Porque se for o modelo de jogo de time que não perde, eu até entendo. Mas não é um time que não perde, porque não existe isso. Deixa eu só É falar uma informação coisa. só isso. Deixa eu falar um O Tite negócio. achava que o Luan não tinha a intensidade necessária. Deixa eu só falar um negócio Pra ganhar a Libertadores teve, né? É. Fala, nação! Mais um react aí, nação, pra vocês. Esse react aí é a hora do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esporte, né? Mauro César, ele foi perfeito em todas as análises que ele fez do Flamengo durante o jogo, né? Até a parte de seleção ele também analisou. E outra coisa, eles comentaram sobre Dorival na seleção, se Dorival renova ou não, a parte do Rodinei, Gabigol na seleção, como o Flamengo se comportou dentro de campo. Então eles comentaram vários assuntos e ainda também, né, aquele duelo entre Thiago Asmar, que é o pilhado, e o Vampeta, né? O Vampeta, Thiago Asmar apostando dinheiro, o Vampeta sempre perde. Teve a provocação do Thiago Asmar, né, com o Vampeta na hora do Real Madrid, falaram de Flamengo e Real Madrid, então tocaram vários assuntos aí. Em relação ao Flamengo e Real Madrid, óbvio, o Real Madrid é muito favorito, e o Flamengo vai lá, vamos dizer assim, como não um bicho-papão, mas um clube que tem excelentes jogadores e vai para lá tentar uma vitória, né? Óbvio que
99% do time que vai enfrentar o Real Madrid não é favorito do jogo. 99% dos times do mundo que vai enfrentar o Real Madrid não é favorito. Óbvio que tem algumas exceções, né? O PSG pelo time que tem, não pela história do clube, mas pelo time que tem, pelos jogadores que tem. O Manchester City também é outro. Mas eu posso citar aqui o Liverpool pode ser para páreo. Entendeu? Então tem alguns times que batem diferente com o Real Madrid. O Flamengo, óbvio que não bate, mas tem chance bem pouca ali na casa de 5 a 10% de ganhar o título. Dorival fica ou não fica? Na minha opinião, o Dorival tem que renovar o contrato. Tem que renovar o contrato, nada além disso. Fez o planejamento de abandonar o Brasileirão e focar nas Copas. O planejamento foi concluído e deu certo. Ganhou as 2 Copas. Agora, se não renovar com o futebol, os jogadores estão muito leves, estão jogando pro treinador. Os jogadores estão felizes jogando com o Dorival, né? Diferentemente do Paulo Souza. O Dorival, ele conseguiu resgatar uma temporada que aparentemente estava perdida pro Flamengo. Então, se renovar com o Dorival é meio complicado. Outro ponto que eles também abordaram: renova ou não renova com o Rodinei? A minha opinião, eu acho que já deu. Entendeu? É melhor o Rodinei sair por cima mesmo, sei lá o quê, e é isso aí. Tem o Varela, tem o Mateuzinho. O Varela deve ser titular do time aí. Então, Varela para a próxima temporada. O Rodinei vai ser Rodinei, Diego Ribas, Diego Alves. E o Felipe Luiz possivelmente pode renovar ou não, né? Vai depender muito. Pela segunda vez consecutiva, né? O ano passado e essa final, o Felipe Luiz sai machucado no primeiro tempo ainda, né? Então é uma coisa que já é pra deixar preocupado. O Arthur Lucas jogou bem pra caramba essa final, mudou o ritmo do jogo e o Arthur Lucas, temporada que vem, ele é titular do Flamengo, lateral esquerdo. E outro ponto que eles tocaram também é que E outro ponto que eles tocaram também, né, foi a parte do Gabigol na seleção. Gabigol merece pra seleção? Tudo que ele fez? Tudo que tá fazendo merece, mas só que ali no setor de ataque é muito concorrido, entendeu? Então, a gente não sabe se tem vaga pra marcar. A gente sabe que o Gabigol é um cara que não volta pra marcar. E na seleção ele teria que fazer isso. Na seleção, quem manda na seleção é o Neymar, como o Mauro César falou. Quem manda na seleção é o Neymar. Simplesmente assim. Então o Gabigol, voltando pra marcar, não seria muito dele, né? O Firmino não rende na seleção, rende no Liverpool. Então, é aqueles casos, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto aí. É nóis. Um abraço a todo mundo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É nóis. Flamengo campeão. E a gente vai ir rumo no Mundial. Tamo junto, nação. É nóis. E saudações, rubro-negras. É nóis aí. Deixa o like. Valeu. Tamo junto.